Ok. O texto é Romanos. Apesar de estar apenas o verso 2, mas eu quero olhar para o capítulo 12 no seu todo, para podermos, na verdade, compreender o que Paulo nos quer ensinar e o que na verdade acontece quando temos uma mente e uma renovada e uma vida transformadas. Vamos antes de ler o texto, orar a Deus. Nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, estamos agradecidos por esse dia, a estarmos reunidos com a juventude, com o propósito de podermos aprender a Tua Palavra. Ajuda-nos a interpretar de forma correta, de maneira que nossas vidas possam ser transformadas pela Tua Palavra. Sê conosco em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler o texto. Ok. Preciso controlar também o tempo, né? Diz assim, o verso 1, capítulo 12 de Romanos. Eu estou lendo uma versão Almeida Revista Atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há traduções que está o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, ou a medida da fé. Se é ministério ou diaconia, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos,
Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A gente consegue ver, só na leitura, perceber o que acontece quando, na verdade, nós temos uma vida transformada. Assim como em Efésios e Colossenses, Paulo lida com os capítulos iniciais com questões doutrinárias. E a metade, ou outra parte do livro, ele lida com questões práticas. Doutrina não é apenas uma questão de teoria. Qualquer verdade compreendida a respeito de Deus tem de levar-nos a uma vida prática. É preciso conciliar fé e conduta. E aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo faz a mesma coisa. Os 11 primeiros capítulos, Paulo lida com questões doutrinárias a respeito da fé cristã. E a carta de Paulo é, se não o melhor tratado teológico que a igreja tem. Ela foi extremamente fundamental ao longo da história da igreja. Muitos homens, como Lutero, o John Wesley, converteram-se ao ler o livro de Romanos. Paulo, em nenhum outro lugar, Paulo explica o Evangelho tal como explica aqui na carta aos Romanos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo, ele fala da condenação. Ele coloca todos os homens, judeus e gentios, debaixo da condenação. Não que a condenação fosse o foco da sua mensagem, mas Paulo queria fazer compreender o Evangelho. E para que o Evangelho seja, na verdade, compreendido como boas novas, é preciso nós entendermos o nosso estado pecaminoso. Porque Paulo fala, não é justo nenhum sequer. Judeus e gentios, todos estão debaixo da condenação. E Paulo depois traz, então, o Evangelho. Porque ele diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo faz a abordagem, na verdade, a respeito do Evangelho. Paulo aqui em Romanos fala sobre pecado, fala sobre lei, graça, justificação, santificação. E a partir do capítulo 12, Paulo lida com questões práticas, resultado de uma vida transformada. Por isso é que ele começa logo o verso 1 do capítulo 12 com uma expressão: rogo-vos, pois, irmãos. E ele faz esse apelo baseado na misericórdia de Deus. É baseado naquilo que Cristo fez por nós na cruz, que Paulo, então, roga aos irmãos que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Porque nós precisamos compreender que Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Eu confesso que eu gosto de falar isso. Porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, em Cristo, salvou para si um povo. Porque nós, em Adão, pecamos. E como resultado, desse pecado de Adão, nós estávamos condenados, merecedores da morte e do inferno. E Deus, na sua infinita graça,
como Paulo fala mesmo em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer, Deus nos salvou quando nós o ofendíamos. E ele não tinha a obrigação de fazer isso. Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita, foi à cruz, pagou os nossos pecados e na cruz Deus puniu os nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Por isso Paulo fala no capítulo 3 que ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, baseado nisso que Deus fez em nós na cruz, Paulo então roga aos irmãos salvos em Cristo que devem apresentar-se a Deus como quem ressurgiu dentre os mortos. Deixa só ler no capítulo 6 de Romanos. Verso 1 ele diz assim: que diremos, pois? Porque no verso 20 do capítulo 5, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém, como se Paulo já antevesse, alguém diz: então Paulo, tu está dizendo, para que a graça se torne cada vez mais abundante, vamos continuar pecando? Paulo retruca essa suposta pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que por ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, ou unidos em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso é ser transformado, andar em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, o que? Foi com ele crucificado o nosso velho homem. Quando nós, em Cristo, fomos unidos, estamos unidos a ele, a velha natureza foi com ele crucificado. Então nasce um novo homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, seremos também com ele. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13, onde eu quis chegar. Oferecei-vos cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Verso 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça?
a gente consegue perceber o que Paulo, na verdade, trata aí no capítulo 6. Quando nós estamos unidos a Cristo, a velha natureza morreu com ele. Um novo homem nasceu. E o que ele está dizendo aqui? Baseado naquilo que Deus fez em nós, que ele fala aqui da misericórdia de Deus, apresentei os vossos corpos. Diferente da filosofia grega, que menospreza o corpo, que considera o corpo como coisa má, a Bíblia lida com essa questão do corpo e mostra que ele é importante e que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, na maneira como, na verdade, nós vivemos. E Paulo tem em mente aqui os sacrifícios do Antigo Testamento. Apresentei vossos corpos como oferta ou como sacrifício vivo. No Antigo Testamento matava-se animais para oferecer como sacrifício a Deus. E esse animal oferecido, ele tinha que ser sem mácula e sem defeito, para que a oferta se tornasse agradável, ou chegasse a Deus como aroma de cheiro suave. Então, Paulo tem em mente, na verdade, isto, a maneira como era o sacrifício a Deus. Diferente do sacrifício no Antigo Testamento, que era a oferta de animais, Paulo agora está se dirigindo aos crentes romanos, de que uma vez que eles estão em Cristo, eles então podiam oferecer o seu corpo como um sacrifício, ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós somos seres racionais, temos inteligências e razão. Então, diferente de um culto místico e legalista, nós usamos a nossa inteligência, a nossa razão, na verdade, quando nós, ao nos oferecermos a Deus como sacrifício vivo. O que Paulo está nos ensinando no verso 1 do capítulo 12 é uma vida dedicada a Deus. É que Paulo quer nos ensinar que uma vez baseado na misericórdia de Deus, nós devemos viver para Deus. Dia a dia devemos oferecer a nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ou culto espiritual. Por isso é que nós não temos que viver para nós mesmos. Nós vivemos para Deus. E a nossa vida deve ser uma vida de sacrifício, uma vida de oferta, uma vida dedicada a Deus. É, na verdade, o que Paulo nos quer ensinar aqui. Deixa eu só ler algo que está aqui. Paulo se dirige aqui a todos os que foram alcançados pela misericórdia de Deus e que agora vivem sob a sua graça. E ele nos faz uma profunda exortação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apelo de Paulo nos alcança assim em duas áreas da nossa vida, o corpo e a nossa mente. São duas áreas distintas, mas inseparáveis, né? E nós precisamos cuidar tanto do nosso corpo como da nossa mente.
É isso que, na verdade, a palavra de Deus nos quer ensinar. E ele, como acabamos de ler no verso 2, se no verso 1, a exortação de Paulo, o rogo de Paulo, baseado na misericórdia, é nosso corpo oferecido a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No verso 2, Paulo então exorta a não nos conformarmos. O verso 2 dá a ideia de que era algo que se estava a viver. E é como se Paulo dissesse assim: parem de se conformar com este século. É uma advertência e não vos conformeis com este século. Ou não vos conformeis com esse mundo. E o mundo aqui apresentado por Paulo é todo o sistema corrupto ante Deus. Porque nós sabemos que a palavra mundo, dependente do contexto, nem sempre significa a mesma coisa. Por exemplo, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Mundo ali é mundo geográfico, universo criado, como fruto da criação de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui são as pessoas que Deus amou. Em 1 João, quando João diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, mundo ali é todo o sistema corrupto que é contrário à vontade de Deus. Então, é esse mundo da qual Paulo fala que nós não devemos nos conformar. E aqui, Paulo está a nos ensinar que não nos conformemos com a vida pecaminosa, ou não olhemos ao pecado e a consideremos como uma coisa normal, se conformar com as coisas anormais. Porque às vezes é o que acontece. Olhamos para esse sistema corrupto e nós nos conformamos tal como o mundo na verdade está. E em lugar de não nos conformar, Paulo diz, mas temos aqui um contraste. Se por um lado a gente não se conforma com o estado pecaminoso do mundo, por outro lado nós devemos então transformar pela renovação da nossa mente. E essa transformação é algo que ocorre à medida em que a gente busque a Deus por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Paulo fala em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é amável. Vamos lá, irmãos. O texto é mais longo do que isso. O que acontece? Seja isso que ocupa a vossa mente. Em Colossenses, Paulo fala buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A mente é os olhos da alma. E aquilo que entra pode contaminar o nosso ser.
Por isso precisamos ter cuidado e precisamos transformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação, como já disse, ela acontece, não é um mistério, ela não é transformar, porque a gente faz magia, é um mistério, não. Dedicação no estudo da palavra e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso é que disse no início que doutrina que não gera mudança, provavelmente isso alguma coisa deve estar errada. Porque doutrina não é apenas uma questão teórica. A gente vê que Paulo gasta 11 capítulos lidando com questões doutrinárias. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo quer lidar agora com vida prática, mostrando o que acontece com aqueles que verdadeiramente estão unidos a Cristo Jesus. Eles têm uma vida dedicada a Deus, uma vida santa a Deus, e eles não se conformam com o mundo, não aceitam a pecaminosidade desse mundo, não se conformam com o aborto, não se conformam com a homossexualidade, não se conformam com nada aquilo que é contrário a Deus. Antes, pelo contrário, eles são transformados pela renovação da vossa mente. E essa transformação, Paulo diz, é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade de Deus em nós, que o servamos, que o obedeçamos, que continuamente o dediquemos a Ele. E essa vontade de Deus para nós é boa, é agradável, é perfeita. Na verdade, é isso que Paulo nos quer ensinar aqui nesses 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos. O que Paulo quer nos ensinar aqui, irmãos? É uma vida de santidade. É uma vida separada do pecado para Deus. É isso que, na verdade, significa santificação ou santidade. Ser santo. Ser santo não é uma opção. Todo aquele que é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, ele é santo. Ele é separado. Então, Deus não nos salvou para que depois a gente fique de maneira estática, não. Nos salvou e não. Devemos continuamente buscar servi-lo. E isso é nosso dia a dia, uma vida, uma mente renovada e uma vida transformada, que de parar de se conformar com o mundo e continuamente buscar a Deus para que as nossas vidas possam ser renovadas. Eu disse no início, é um estudo. Eu espero não estar confundindo o estudo com pregação. Mas eu vou parar aqui, até ainda no verso. Os irmãos não me deram tempo, mas eu não quero também especular o tempo dos irmãos. Já tivemos o culto da manhã, já fomos exortados quanto à unidade, então esperamos que eu não prolongue tanto com... Alguém quer dizer alguma coisa? Quer perguntar algo, irmãos? Os irmãos estão a rir. Então, vocês não foram exaltados de manhã quanto à unidade. Irmão, Revandro tem alguma coisa para perguntar? Muito obrigado, está à vontade. Sim, irmão Mongo, durante a
exposição do nosso capítulo, o capítulo 12, o irmão disse que o capítulo 12 ele está extremamente ligado com outros capítulos e outros versículos que o, ante, antecedem. Então, eu gostaria de saber se... E o irmão Mongo disse que, de certa forma, tá ligada com a abordagem de Paulo ao Evangelho. Então, a minha pergunta é a seguinte: se um jovem não conhece o Evangelho em sua meia plenitude, poderia, de certa forma, ter a mente renovada e uma vida transformada? Ok. Mais alguém quer perguntar algo? A pergunta do irmão Rivandre é se alguém que não conhece plenamente o Evangelho. Ok. Não necessariamente, porque a compreensão a respeito das coisas de Deus, elas acontecem à medida que a gente se dedica em servir a Deus. Se eu compreendo a ação de Deus na minha vida, eu preciso compreender que eu tenho que viver uma vida dedicada a Deus. Posso não compreender ainda todos os mistérios ou os mistérios a respeito do Evangelho. Mas se Deus, na verdade, transformou a minha vida, eu preciso compreender que isso que Deus fez por mim, através da obra salvadora de Cristo, será visível no meu dia a dia. Paulo fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Primeira coisa é compreender que eu fui salvo. E essa compreensão de que eu fui salvo deve, na verdade, levar a viver uma vida... ou então, a vida prática, ela é resultado da obra salvadora. Deus me salvou para Ele mesmo, Deus me salvou dele mesmo e para Ele mesmo, e se Ele fez isso, então resultado disso que Ele fez por mim em Cristo na cruz, é na minha vida diária. Agora, a compreensão do Evangelho vem à medida que ele vai se dedicando. Porque eu não preciso esperar compreender todo a respeito do Evangelho para que eu possa viver uma vida transformada. Eu só preciso primeiro saber que Deus me salvou. E se Ele me salvou, então eu tenho que viver em obediência a Ele. É claro, à medida que você vai conhecendo mais a respeito de Deus, você vai se fortalecendo. Porque às vezes as pessoas dizem assim: ora por mim, porque eu estou fraco. Mas o que é que você faz? Você sabe que está fraco. O que é que você faz para se fortalecer? Porque Deus nos deu os meios de graças, como a oração, o estudo da palavra, a comunhão e os irmãos, como meio de nos fortalecermos na fé. Então, se na verdade eu compreendo e eu percebo que Deus me salvou, então eu vou vivendo a minha vida diante desse Deus que me salvou. E à medida que eu vou compreendendo mais a respeito desse Deus que me salvou, mais eu vou me fortalecendo nele.
Tá? Eu não preciso compreender tudo para que eu, na verdade, viva uma vida transformada. Ok? Mais alguém tem uma pergunta? Ok. Vamos priorizar, embora não estamos em março, mas vamos priorizar a Conceição. Né? Pode ser Diácono Muongo. Papi pode mesmo ficar para depois. Gostaria de saber quais são as características de um cristão com a mente transformada. Será que o cristão que tem a mente transformada é aquele que simplesmente vai à igreja, participa do culto de jovens ou faça parte de um ministério na igreja? Ok. Nosso diretor da mocidade, queria perguntar algo? Ou queria acrescentar alguma coisa? Quer ajudar na pergunta da Conceição? Não, eu queria acrescentar e também fazer uma pergunta no final. Ok. Nós fomos exortados nos primeiros 2 versículos que nós, como cristãos, devemos viver uma vida transformada, não é? Primeiramente, devemos ser renovados, né? Nossa mente deve ser renovada, depois viver uma vida transformada. E aprendemos também que viver uma vida transformada é viver em santidade. Sabemos nós que viver em santidade é vivermos separados do pecado. Vivemos uma vida que agrada a Deus, fazendo coisas que agradam a Deus. E aí surge uma questão, também já sabemos a resposta. Como é que nós vamos saber como viver uma vida que agrada a Deus? É meditando na palavra do Senhor e ter também os nossos momentos de oração, assim. Agora, outra questão é quanto àqueles momentos em que nós vemos, né, na nossa comunidade, nós temos às vezes muitos cristãos legalistas, não vou assim dizer, que algumas coisas preferem entender com as suas próprias mentes e outras coisas é que recorrem à palavra de Deus, né? E como é que nós podemos lidar com esse tipo de pessoas na nossa comunidade? Um exemplo bem prático, nós lemos no texto, acho que o versículo 14, ele falou aí sobre... É melhor ler mesmo. Acho que não. Abençoa os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Como é que nós podemos estar a entender essa questão, né? Não sendo legalista e também incluindo a nossa vida como já transformados, né? Como cristãos que vivem separados do pecado e vivem para Deus. Esse é só um exemplo de muitos que podem surgir. Porque muitas das vezes nós podemos pensar que aí Paulo está nos dizendo para nós sermos passivos, aquelas pessoas que nos fazem mal. Como é que nós podemos entender essa questão? Muito obrigado. A pergunta da Conceição é se alguém que faz parte do ministério, na verdade, nós precisamos compreender que quando falamos de alguém transformado, nós estamos a falar de alguém que verdadeiramente foi salvo. E essa pessoa que verdadeiramente foi salvo, ele está unido a Cristo. E quem está unido a Cristo, ele tem um modo de vida segundo o Deus que o salvou. Ele não é uma pessoa perfeita, ele falha, mas a gente consegue perceber na sua vida um zelo, cuidado em poder cada vez mais dedicar-se a Deus. Ser cristão não é meramente frequentar igreja, embora o cristão frequente a igreja. Ele precisa se congregar com aqueles que também foram salvos em Cristo para a adoração ao Deus que os salvou.
Mas ele não é salvo por causa dessas coisas, porque nós podemos fazer e cumprir todos os atos religiosos sem que necessariamente a gente seja uma pessoa salva. E isso é possível acontecer. A pessoa pode pregar, pode ensinar, pode cantar, pode orar, pode fazer N coisas sem que necessariamente ele seja uma pessoa salva. Mas o salvo faz essas coisas. Mas ele não é salvo por causa dessas coisas. A evidência de que Deus salvou-me é que continuamente ele fará isso. Quer dizer, a evidência de que eu me arrependi para a salvação é que eu continuamente vou me arrependendo. Então, é necessário que nós precisamos compreender que isso aqui, quando falamos nos arrepender, não é mais arrependimento para a salvação, mas que eu sou pecador, eu falho, e como eu sei que eu sou pecador e falho, sempre, continuamente vou me arrependendo a Deus. Os versos abaixo, Paulo mostra mais uma vez o resultado dessa misericórdia. Se por um lado tem esse compromisso de dedicação a Deus, que ele fala nos versos 1 e 2, uma consagração a Deus, de um corpo transformado. A partir do verso 13 até o verso 8, Paulo lida com a questão da maneira como devemos usar os dons espirituais. Deus nos salvou, nos uniu a Ele num corpo, que Cristo é o cabeça, e que devemos usar dos dons que Deus nos deu para a edificação desse mesmo corpo. Por isso é que ele começa dizendo, pela graça que me foi dada. Aqui quando Paulo fala pela graça que me foi dada, é a graça do apostolado. Porque Paulo fala em Gálatas que ele não é apóstolo por vontade dos homens ou porque os homens queriam, mas por Jesus Cristo que o salvou. Então, pela graça que o chamou para o apostolado, Paulo adverte que eles não pensem demasiadamente a respeito de si. Quer dizer, não se autoelevem, mas pensem como convém. Façam isso com moderação, dentro da medida da fé, do entendimento que Deus dá a cada um. Essa é a advertência primeiro que Paulo fala aqui, na maneira como devemos usar os dons que Deus nos deu. Ele está aqui a combater o orgulho, quando ele fala que não pensemos demasiado a respeito de nós mesmos. Então, Deus salvou para si, ou Deus o salva e o coloca na sua igreja, confere dons e precisamos usar esses dons de maneira correta. É, na verdade, isso que Paulo fala, porque ele diz que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, primeiro o corpo aqui usado no verso 4 é o corpo humano, né? Como num corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E nós sabemos, olha, a mão tem a sua função, os pés, os olhos, cada membro do nosso corpo tem a sua função. Semelhantemente, como ele diz depois no verso 5, assim também, conquanto somos muitos, 1, 2, 3, 4, somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Apesar dessa diversidade de pessoas que existe, em Cristo somos um só corpo, cuja cabeça é Ele. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é o que acontece. Quer dizer, a gente consegue perceber que essa transformação nos leva a, dentro do corpo de Cristo, vivermos em unidade. Porque
A salvação, ela permeia todos os aspectos da nossa vida, na maneira como nós vivemos para com Deus, com os dons que Deus nos dá, com o próximo e com aquele que não é membro do corpo de Cristo. É o que Paulo trata no capítulo 12. Nossa vida com Deus, nossa vida com os dons, nossa vida com o próximo e a vida com aquele que não pertence a Deus. Como nós devemos lidar com essas questões? No capítulo 13, Paulo fala da questão como devemos lidar com as autoridades. Quer dizer, a salvação, ela permeia todos os aspectos da nossa vida. E quando a pessoa ela é salva, ela não vive mais para si, ela vive para Deus. E todos os aspectos da sua vida, Deus está relacionado com todos os aspectos da sua vida. Quando ele decide que quer se relacionar amorosamente com alguém, ele não toma a decisão por si mesmo. Deus, a vontade de Deus é levados também em conta. E aqui, então, por isso nós precisamos compreender o que é, na verdade, ter uma vida transformada, irmãos. Não é uma parte pertence a Deus, uma parte da nossa vida pertence a Deus e a outra parte, não, eu tenho que fazer do jeito que eu entendo que tenho que fazer. A vontade de Deus que é boa, que é santa, que é agradável, ela permeia todos os aspectos da nossa vida. Se por um lado devemos ter o cuidado de não, com os dons e não sermos orgulhosos, precisamos saber que nós estamos unidos num único corpo, o corpo de Cristo. E o verso 6 ele diz assim: tendo, porém, apesar dessa unidade, na diversidade, por isso é que ele diz no verso 12, tendo, porém, diferentes dons, mas esses dons é segundo a graça. Deus, soberanamente, segundo a sua graça, confere dons ao seu povo. Esses dons, conforme Paulo fala em Efésios, é para o crescimento da própria igreja, não para proveito próprio. Por isso está a advertência no verso 13, não pensar demasiadamente de si mesmo. Porque Deus ele é soberano e ele de forma graciosa nos deu esse dom. E ele vai então falando, se você tem o dom de profecia, profecia aqui não tem a ver com predizer o futuro. Profecia no Novo Testamento sempre está relacionado com a pregação clara e inteligível da palavra de Deus. Aqui profecia não é predizer alguma coisa do futuro. Então, se você recebeu esse dom de profecia, faça segundo a medida da fé ou a proporção da fé. Se é ministério, de onde vem a palavra diaconia ou servir, dedique-se no ministério. Se é ensinar, esmere-se no fazê-lo. Se é exortar, faça-o com dedicação. Se é contribuir, faça com liberalidade ou generosidade. Se é presidir, com diligência. Se é exercer misericórdia, com alegria. Porque nós recebemos esse dom da parte de Deus e devemos exercê-lo de acordo à medida da fé ou do entendimento que Deus confere, então, ao seu povo. Como diz, Deus nos chama para si, nós estamos no seu corpo, confere dons para o serviço da própria igreja. É isso que acontece, na verdade, com aqueles que verdadeiramente foram transformados. Eles servem a Deus com os dons que receberam da parte de Deus. Todo crente tem
ele recebe da parte de Deus dons para servir. Cabe a cada um de nós, em oração, procurar com zelo os melhores dons, conforme Paulo fala em 1 Coríntios. E a partir do verso 9, então, ele agora vai lhe dando como devemos nos relacionar uns com os outros. Primeiro ele fala, o amor seja sem hipocrisia, porque a pessoa que diz que te ama, mas é hipócrita, ele fala isso de boca para fora. Não há verdadeira sinceridade nas palavras quando às vezes dissemos que te amo. Te amo. Te amo. Não na minha, não na sua namorada ou no seu namorado, não. Mas aqui é amor fraternal. Não é o ágape. Porque a Bíblia faz essa diferença, né? O grego tem essa diferença. Na língua portuguesa, quando nós dissemos eu te amo, é preciso depois especificar bem que amor se refere. Mas no grego, quando você usa o ágape, já sabe que esse é o amor de Deus, o amor eros, homem, mulher, o amor filo, é o amor, então, fraternal. Então, esse amor filo aqui, o amor fraternal que Paulo está a dizer aqui. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-se ao bem. Isso está relacionado àquilo que Paulo fala no verso 2, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o mesmo que ele está dizendo aqui no verso 9. Detestar o mal. Não se conforma com este mundo, com tudo aquilo que é errado. É o mesmo que devemos. O mal precisa ser detestado. Da mesma forma que Deus aborrece o mal. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns com os outros. Quer dizer, você olha para o irmão Josilene, você fala com ele com honra, com cuidado. No zelo não sejais remissos, ou não sejais vagaroso ou preguiçosos em demonstrar amor. Antes, pelo contrário, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso é como quem está aquecido. Verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Regozijai-vos na esperança, que é a esperança da vida eterna. Há uma esperança que Deus preparou em Cristo, a esperança da vida eterna. E Paulo está dizendo: regozijai na esperança. Com relação às tribulações, sede paciente. Mas ore continuamente, sede fervorosos na oração. Compartilhai as necessidades dos santos. É compartilhar as necessidades. Quando eu percebo que o meu irmão tem necessidade de alguma coisa que eu possa fazer, compartilhe das necessidades dos santos. Não, mas é uma questão mesmo de não só dar alguma coisa, mas se doar por ele. Porque às vezes nós até podemos dar alguma coisa, mas não conseguimos, na verdade, nos doar por onde. Praticar a hospitalidade. Não tenha dificuldade de receber os santos em sua casa. Praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não
maldizeis? É aquilo que o irmão Josilene perguntou. Como podemos lidar com isso? Isso é uma questão de passividade? Ou como o que na verdade Paulo quer nos ensinar quando ele quer nos ensinar? Paulo diz que abençoai os que vos perseguem. Na verdade, aqui tem a ideia em não dar, pagar pela mesma moeda. É, e é uma coisa que, na verdade, nós precisamos compreender, né? Se você me fazer algum mal, eu vou ficar indignado. Eu não vou gostar. Porque você me fez alguma coisa que me feriu. Mas não vou tratá-lo da mesma forma tal como você me tratou. Mas que eu vou ficar indignado, eu vou. Se você fazer alguma coisa errada a um membro da minha família, eu vou procurar você. E se isso for caso de justiça, vou deixar que a justiça faça o seu papel. A questão que entra aí, quando é que podemos identificar a bênção, o ato de nós, como cristãos, abençoamos essa pessoa? O que lembramos que nós podemos considerar que estamos a abençoar a pessoa? Uma vez que, pegando o exemplo que o irmão deu, né? Sobre base da justiça. Sim. Alguém fez mal contra mim, contra mim, isso eu faço justiça. E eu deixo que a justiça tratar a situação. Ok. Será que não agindo na mesma moeda já isso não podemos entender como sendo já a bênção da nossa parte? Ou como é que nós podemos nessa questão aqui da não abençoar e não amaldiçoar? Ok. Alguém quer dizer alguma coisa nessa questão? Porque quando, se for, por exemplo, se alguém mata um membro da minha família, isso é um caso de justiça, é um crime que se cometeu. Ele, à luz da justiça, deve pagar pelo seu crime. Porque ele cometeu um crime. Agora, eu não tenho que fazer justiça por mãos próprias. E nem preciso maldizer pelo ato que ele cometeu. Né? Então, na verdade, o que podemos compreender é, diante de uma situação, conforme Paulo dá, abençoar e não maldizer, é como que tratar o inimigo como se fosse amigo. Né? Apesar daquilo que é errado que ele fez por nós. Porque depois ele continua até dizendo assim, alegrai-vos com os que se alegram. Primeiro aqui, ele está, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se alguém está alegre, aqui tem a ideia de, o que Paulo está aqui a exortar a esses crentes em Roma, é, se um irmão conseguiu um bem ou está alegre por alguma coisa boa que aconteceu na vida dele, não fique raivoso, se alegre com ele. Porque nós temos essa dificuldade de não nos alegrarmos quando alguém está indo bem. Isso é verdade. Mas para aqueles que verdadeiramente foram transformados pela graça de Deus, quando um irmão está alegre, não somente porque alguma coisa boa aconteceu na sua vida ou com a sua família, mas porque ele está mesmo alegre,
devemos, na verdade, nos alegrar com ele. Ele conseguiu um meio, um automóvel. Ele está alegre. Se alegra com ele. Não porque ele agora vai dar boleia porque conseguiu um carro. Não. Mas se alegre com ele porque ele está alegre. Ok. Então, devemos. E quando ele também está triste, também se entristece com ele ou chore com ele. Tende mesmo o sentimento de uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com que é humilde. Quer dizer, não sejam orgulhosos, se unem àquele que é humilde de coração. Não sejais sábios nos vossos próprios olhos. Não torneis mal por mal. É o mesmo que já está no verso 14, né? Não tornem mal por mal. Mas, ao contrário disso, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nas relações humanas existem duas partes. Nem sempre as situações vão depender de você. Mas naquelas situações em que a questão para que haja paz, tranquilidade, depender de vocês, tenha paz com todos. É isso que Paulo está dizendo. Porque às vezes não vai depender de você, vai depender da outrem. Mas se o assunto depende de você para que ela se acalme, haja tranquilidade, haja paz, nessas situações, tende paz com todos os homens. Não se vingueis uns com os outros, mas dai lugar à ira. A ira de quem? De Deus. Quer dizer, Paulo está dizendo assim: abençoai os que vos perseguem. Não tratem mal com mal. Se depender de vocês, tende paz com todos. Não se vinguem, mas entrega tudo a Deus, porque a Ele pertence a vingança. Deus, como se tem dito, né? Deus vai lutar as tuas lutas. Ele entrega a Ele. Não seja você o que tentará fazer justiça. Entregue tudo a Deus, porque a vingança pertence a Ele e Ele retribuirá. Deus trará juízo aos seus inimigos. Fique descansado. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, você acha que a vida cristã é fácil, irmão? Não brinque, a vida cristã não é fácil, irmão. Às vezes ficamos indignados e não queremos fazer isso. Paulo está dizendo, ao fazer isso, você vai amontoar brasas vivas. Isso é como dizer assim, quando você não pague pela mesma moeda, você vai envergonhar. Quer dizer, amontoar brasas vivas é que você vai deixá-lo envergonhado quando, em lugar de pagar pela mesma moeda, você fará o bem para ele. Isso é que amontoar brasa viva sobre a sua cabeça. Você vai envergonhá-lo. Quer dizer, aquilo que ele fez de errado para contigo, você vai fazer o bem. E isso se tornará conhecido e ele se envergonhará por causa da tua boa ação. Então, por isso, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na verdade, o nosso tempo foi, o irmão já me falou a questão do tempo. Por isso, irmão, mentes renovadas, vidas transformadas. Isso deve afetar todos os aspectos da nossa vida, não apenas parte dela. Devemos viver uma vida de compromisso diário com Deus. E à medida que a gente vai vivendo para com Deus, Ele vai transformando, renovando nossa mente, transformando dia após dia
o nosso viver. E quanto mais nos dediquemos a Deus, essas questões todas que Paulo vai falando abaixo, elas serão, ainda que não fácil, mas serão visíveis na nossa vida. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém? Muito obrigado. Irmão Anderson, agora vamos meter aqui o que é por mãos. Não, irmão,